A história do avivamento Azusa. Experiências com o Espírito em Azusa. O trabalho era cada vez mais claro e forte em Azusa. Deus operava poderosamente. Parecia que todos precisavam ir a Azusa. Havia missionários vindos da África, Índia e ilhas oceânicas. Pregadores e obreiros atravessavam o continente e vinham de ilhas distantes motivados por uma atração irresistível por Los Angeles. Embora não soubessem, eles haviam sido chamados para assistir ao Pentecostes. Congregai os meus santos, Salmo 50, 5a, era a chamada de Deus. Reuniões independentes em lonas e missões começaram a fechar por falta de gente. Seus membros estavam todos em Azusa. O irmão e a irmã Gue fecharam o auditório Sarça Ardente e vieram para Azusa a fim de serem batizados no Espírito. Logo depois foram para a Índia para espalhar a chama. Até o irmão Smalley veio para Azusa procurar os membros de sua igreja. Ele os convidou para voltar para casa, prometendo-lhes liberdade no Espírito, e durante algum tempo Deus operou poderosamente também na igreja do Novo Testamento. Houve muita perseguição, principalmente por parte da imprensa. Eram escritas coisas escandalosas, mas isso só fazia com que mais gente viesse. Muitos deram ao movimento 6 meses de vida. Em pouco tempo, entretanto, havia reuniões noite e dia sem interrupção. Todas as noites a casa estava lotada. Todo o prédio em cima e embaixo havia sido esvaziado e estava sendo utilizado. Havia muito mais brancos do que pessoas negras frequentando as reuniões. A segregação racial fora apagada pelo sangue de Jesus. A S. Hell, tradutor do Novo Testamento, declarou que o trabalho em Azusa redescobriria o sangue de Jesus para a igreja naquela época. Dava-se grande ênfase ao sangue como elemento purificador. Colocava-se padrões morais elevados para quem desejasse uma vida limpa. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, 19. O amor divino se manifestava maravilhosamente nessas reuniões. Não se permitia nem sequer uma palavra indelicada a respeito dos inimigos ou de outras igrejas. A mensagem era o amor de Deus. Era como se o primeiro amor da igreja primitiva houvesse retornado. O batismo, como recebíamos no princípio, não permitia que pensássemos, falássemos ou ouvíssemos o mal contra qualquer pessoa. O espírito era muito sensível como uma pomba delicada. A pomba não tem fel. Sabíamos imediatamente quando magoávamos o espírito por meio de um pensamento ou de uma palavra. Parecíamos viver num mar de puro amor divino. O Senhor lutava por nós naqueles dias. Nós nos submetíamos ao seu julgamento em todos os assuntos, nunca buscando defender nosso trabalho ou a nossa pessoa. Vivíamos em sua maravilhosa e tangível presença, e nada contrário ao seu puro espírito era permitido. O falso era separado do real pelo Espírito de Deus. A própria palavra de Deus resolvia todos os assuntos. O coração do povo, tanto em ação quanto em motivação, era descoberto até o nível mais profundo. Tornar-se membro do grupo não era, em qualquer hipótese, uma brincadeira. Ninguém ousava juntar-se a eles. Atos 5,13. A não ser que levasse as coisas a sério e intencionasse prosseguir até o fim. Naquele tempo, para receber o batismo, era necessário passar pela morte do ego e por um processo de purificação. Tínhamos uma sala especial no andar superior para aqueles que buscavam o batismo com mais ardor, embora muitos fossem batizados também em plena reunião, e muitas vezes eram batizados enquanto estavam sentados. Na parede da sala especial estava escrito: é proibido falar alto, sussurre apenas. Não sabíamos nada a respeito de conquistar pelo barulho naquela época. O espírito operava profundamente. Uma pessoa inquieta ou que falasse sem pensar era logo repreendida pelo espírito. Estávamos em Terra Santa.
A atmosfera era insuportável para os carnais. Geralmente, eles passavam bem longe daquela sala, a não ser que já houvessem sido subjugados e esvaziados pelo Espírito. Só iam para lá os que verdadeiramente buscavam a Deus, os que estavam comprometidos com Ele. Ali não era um lugar para manifestações emotivas, nem para ter ataques ou dar vazão a sentimentos negativos. Os homens não gritavam naquele tempo. Eles buscavam a misericórdia do Senhor diante do seu trono. Sua atitude era de quem tirava os sapatos por estar em terra santa. Os tolos entram correndo onde anjos não ousam pisar. A ação do Espírito na música. Sexta-feira, 15 de junho, em Azusa, o Espírito derramou o coro celestial na minha alma. Encontrei-me de repente unindo-me aos demais que já haviam recebido esse dom sobrenatural. Era uma manifestação espontânea e de tal arrebatamento que nenhuma língua humana poderia descrever. No início, essa manifestação era maravilhosamente pura e poderosa. Temíamos reproduzi-la, o que também acontecia com as línguas estranhas. Hoje em dia, muitos parecem não ter nenhum constrangimento em imitar todos os dons. É por isso que eles perderam grande parte do seu poder e de sua influência. Ninguém conseguia compreender esse dom de cânticos espirituais, além daqueles pelos quais se manifestava. Era realmente um novo cântico no espírito. Quando o ouvi pela primeira vez, numa reunião, um grande desejo de recebê-lo entrou na minha alma. Achava que expressaria muito bem todos os meus sentimentos reprimidos. Eu ainda não falava em línguas. A nova canção, no entanto, conquistou-me. Era um dom de Deus de alto nível e apareceu entre nós logo que começou o trabalho em Azusa. Ninguém havia pregado sobre isso. O Senhor o havia derramado soberanamente com o derramamento do restante do azeite, o batismo no Espírito da chuva seródia. Manifestava-se à medida que o Espírito impulsionava as pessoas que haviam recebido o dom individualmente ou em grupo. Às vezes era sem palavras, outras vezes falando em línguas. O efeito sobre o povo era maravilhoso. Havia uma atmosfera celestial, como se os próprios anjos estivessem presentes e houvessem se unido a nós. Provavelmente isso ocorria mesmo. O que acontecia parecia fazer cessar toda crítica e oposição, e era difícil até para os ímpios negá-lo ou ridicularizá-lo. Alguns condenavam esses cânticos novos sem palavras, mas o som não foi dado antes da linguagem? E não há inteligência sem linguagem? Quem compôs a primeira música? Devemos sempre seguir a composição de algum homem que veio antes de nós? Somos adoradores demais da tradição. O falar em línguas não era de acordo com a sabedoria ou com o conhecimento humano. E por que não um dom de cânticos espirituais? De fato, esses são um desafio aos cânticos religiosos de ritmo moderno que usamos hoje, e provavelmente foram dados para tal propósito. Entretanto, alguns dos velhos hinos muito também são bons de cantar e não devem ser desprezados. Alguém disse que cada novo avivamento traz sua própria himnologia. Isso realmente aconteceu conosco. No princípio, em Azusa, não tínhamos instrumentos musicais. Na realidade, não sentimos necessidade deles. Não havia lugar para eles no nosso louvor. Tudo era espontâneo. Não cantávamos nem com inários. Todos os hinos antigos eram cantados de memória, vivificados pelo Espírito de Deus. Veio o Consolador, era provavelmente o mais cantado. Cantávamos com o coração cheio dessa experiência nova e poderosa. Oh, como o poder de Deus nos enchia e nos movia. Os hinos sobre o sangue de Jesus também eram muito populares, porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. As experiências de Sinai, Calvário e Pentecostes, todas tinham lugar certo no trabalho de Azusa. Contudo, as novas canções eram totalmente diferentes, pois não eram composições humanas.
e não podiam ser falsificadas com sucesso. O corvo não pode imitar a pomba. Mais tarde começaram a desprezar esse dom quando o espírito humano arvorou-se outra vez como o senhor da obra. Colocaram os cânticos espirituais para fora, substituindo-o pelo uso do inário e por hinos selecionados pelos líderes. Era como assassinar o espírito, e isso entristeceu muito alguns de nós. Porém, a corrente contrária era forte demais. Os hinários hoje em dia são em grande parte uma produção comercial e não perderíamos muito se não os tivéssemos. Os velhos hinos são violados pelas mudanças e procuram produzir novos estilos todos os anos para que haja mais lucro. Há muito pouco espírito de adoração neles. Mexem com os pés, mas não com o coração dos homens. Os cânticos espirituais dados por Deus no início eram semelhantes a uma harpa tocada pelo vento do Espírito por causa da espontaneidade e da doçura que continham. Na realidade, era o próprio sopro de Deus tocando nas cordas dos corações humanos ou nas cordas vocais humanas. As notas eram maravilhosamente doces, tanto no volume quanto na duração. Eram, às vezes, humanamente impossíveis. Era o cantar do Espírito.